Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre os cuidados a se ter na alimentação depois de uma cirurgia, depois de um procedimento estético. A gente sabe que o que a gente consome nesse período pode facilitar ou prejudicar a cicatrização, pode prejudicar realmente o aparecimento até mesmo de queloides e problemas de cicatrização. Então é muito importante que a gente tenha uma orientação quanto a isso. Eu separei esse vídeo aqui com dicas com muito carinho para te ajudar nesse momento que é muito delicado, dura pouco tempo, mas pode ter um grande impacto na sua vida, né? Então vamos começar, fica até o final que você não vai querer perder. Hoje em dia é cada vez mais comum as pessoas fazerem algum tipo de cirurgia, seja por uma questão médica ou por uma questão estética, e até mesmo procedimentos estéticos, né? Para beleza, para o autocuidado, que é importante para nossa saúde mental também. E muitas pessoas me perguntam sobre determinados alimentos que podem ou não ser consumidos nesse momento, que é muito especial. A gente sabe que esse período de cicatrização é um período curto, né, em termos de duração, mas que pode impactar no resultado final da sua cirurgia ou do seu procedimento estético. Então é bem importante ter um cuidado com a alimentação, hidratação. A gente vai falar mais sobre isso. Me conta aí se você fez alguma cirurgia recentemente, se você vai operar, se você fez algum procedimento estético, ou se você gostaria de fazer alguma cirurgia estética ou não, ou algum procedimento. Eu vou adorar ver o seu comentário. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita e deixa a sua curtida, que eu vou entender que você gosta disso e trago mais conteúdos assim pra você. Além do que, você me ajuda muito com isso. Você mostra pro YouTube que você apoia o meu conteúdo, que você apoia o meu canal. Então isso é super importante e não custa nada. Aproveita e deixa a sua curtida. Claro que quando a gente pensa em cuidados alimentares pós-cirúrgicos ou após um procedimento estético, a primeira coisa que a gente pensa normalmente é na ingestão de proteína, em proteína de alto valor biológico, uma proteína de boa qualidade. A proteína está muito relacionada ao tecido cicatricial, né, a conseguir fazer esse tecido reparador do nosso organismo. Ela realmente é o bloco de construção que a gente precisa, e consumir uma boa qualidade de proteína vai ser muito importante na qualidade da sua recuperação. Então, nesse momento, o mais importante mesmo é que você busque consumir proteínas como ovo, como frango, proteínas de alto valor biológico, de leve digestão, para que o seu organismo tenha essa digestibilidade mais facilitada. O próprio whey protein pode ser uma opção interessante para você. Para facilitar, né, e garantir que você vai ter um bom aporte proteico para a recuperação dos tecidos que foram lesionados durante essa cirurgia. Claro que é importantíssimo também a gente lembrar das vitaminas e minerais. Por exemplo, a vitamina C é super importante para a produção de colágeno, que está muito relacionada a essa questão de cicatrização também, mas não só, né? Várias outras vitaminas e minerais acabam sendo agentes cofatores de reações químicas relacionadas à pele, à cicatrização, até mesmo à imunidade, né? Combater vírus e bactérias, que a gente sabe que uma cirurgia, e dependendo do procedimento estético, pode ser uma porta aberta, né, para vírus, bactérias e infecções. Então, fortalecer o seu organismo e fazer com que ele consiga produzir melhor o colágeno e fazer as reações mesmo, ter bons cofatores para as reações de reparação dos tecidos é super importante. Então, para você garantir um bom estoque de vitaminas e minerais, um bom aporte deles, super importante você consumir alimentos frescos. Então, legumes, verduras e frutas em abundância são bem importantes nesse período para garantir que você vai ter um bom aporte de vitaminas, minerais e antioxidantes que são tão importantes. Inclusive, como eu te falei, a vitamina C está muito relacionada com a síntese de colágeno, e eu tenho algumas receitas de sucos, vitaminas, balinhas que você pode consumir todo dia para aumentar a quantidade de colágeno que você ingere, que está super relacionado com a cicatrização, né? Então, vou deixar aqui embaixo na descrição para você também. Outra coisa importante para se pensar durante esse processo de recuperação é na ingestão de fibras, porque a gente sabe que muitas pessoas ficam muitas horas deitadas, né, fazendo algum tipo de cirurgia ou algum procedimento, e a própria medicação, algum tipo de anestesia, algum tipo de remédio para dor pode diminuir a peristalse intestinal e favorecer a constipação. Então é super importante que você consuma um bom aporte de fibras. Os vegetais já vão te ajudar bastante com isso, né? Os folhosos, os legumes e as verduras com casca. Mas lembra que a chia, a linhaça, o próprio psyllium podem ser boas opções. Eu tenho vídeos aqui no canal falando mais sobre como acrescentar mais fibra na sua alimentação, e eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você também. Claro que outra coisa super importante num processo de cicatrização é beber bastante água. Os líquidos são fundamentais. Todo mundo sempre sai com essa orientação do consultório do médico para se hidratar bastante depois de uma cirurgia ou de um procedimento estético, porque a gente sabe, né, que tem as perdas mesmo durante o processo. Se dependendo da cirurgia, você pode ter perda de sangue,
Claro que você vai estar no soro, né, se você for nesse sentido, mas é muito importante se hidratar, até mesmo porque todas as reações acontecem em meio aquoso no nosso organismo, então é super importante restabelecer esse equilíbrio de fluidos e principal mesmo que você se hidrate com água. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre 9 formas de acrescentar mais água no seu dia a dia, dando muitas dicas legais de como fazer isso acontecer. E vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Vamos falar então de alimentos que você deve evitar consumir nesse período que podem, por outro lado, né, prejudicar a sua cicatrização. O primeiro deles com certeza está relacionado ao álcool, porque o álcool é um potente agente inflamatório, o álcool desidrata o nosso organismo e o álcool traz toxinas. O álcool pode interagir com alguma medicação que você esteja tomando pós-operatória ou pós-procedimento. Então, o ideal mesmo é que você não consuma álcool após a cirurgia e após um procedimento estético para facilitar ainda mais essa questão de boa cicatrização e o seu corpo se recuperar disso tudo. Cuidado também com os alimentos muito ricos em gorduras saturadas, gorduras trans e muito ricos em açúcar. A gente sabe que eles colocam o nosso organismo num modo pró-inflamatório e prejudicando isso, né, esse modo inflamatório prejudicando o processo de cicatrização. A gente sabe que as gorduras ruins, trans e gorduras saturadas estão muito relacionadas à inflamação e muitas pessoas não sabem do açúcar, né? O açúcar, além de tudo, ele é pró-inflamatório devido aos picos de insulina e ele também degrada o colágeno, então não é o que a gente quer nesse momento. O ideal mesmo é que você tente se abster desses ingredientes na sua preparação, faça uma alimentação mais leve, sem açúcar, para te favorecer esse processo de cicatrização. Cuidado também com os alimentos ultraprocessados, porque muitas vezes eles são ricos em gorduras ruins, em açúcar e em sódio. A gente sabe que o excesso de sódio é ruim no pós-operatório, no pós-procedimento, porque retém mais líquido e é no momento que você normalmente já pode estar mais inchado por conta dessa questão de equilíbrio mesmo hídrico do organismo, por relação à própria inflamação que você acaba entrando num processo inflamatório após uma cirurgia ou um procedimento. Então, diminuir o excesso de líquido é super importante e o excesso de sódio também, né, acaba prejudicando. Então, diminuir o consumo de alimentos industrializados vai te ajudar nesse sentido também. Algumas pessoas querem saber se é indicado o consumo de carne de porco, de embutidos depois de um procedimento estético. Eles se enquadram numa categoria que popularmente é conhecida como alimentos remosos, que são alimentos de mais difícil digestibilidade, que podem aumentar a quantidade de estamina no nosso corpo e por isso muitas vezes são contraindicados. No caso dos alimentos ultraprocessados, né, como os embutidos, claro que eles estariam contraindicados por conta de tudo que eu falei, né, da gordura ruim, do excesso de sódio, às vezes do açúcar e tudo mais. No caso da carne de porco, isso pode ser individual de pessoa para pessoa, mas como ele pode aumentar essa questão inflamatória para algumas pessoas, é interessante que você veja como o seu organismo se adapta. Então, o ideal mesmo é que fosse uma proteína de uma digestão mais magra, como eu te falei, como o próprio ovo, como o próprio frango. Alguns tipos de peixe podem ser indicados, até porque os peixes ricos em gorduras anti-inflamatórias, como o atum, a sardinha, são anti-inflamatórios, são ricos em ômega 3 e podem ser uma boa opção. E claro que isso pode variar de pessoa para pessoa e da orientação médica, né? Porque era até outra coisa que eu ia falar aqui para você. Eu tô falando de cirurgia de uma maneira geral e de procedimentos estéticos de uma maneira geral, mas dependendo do tipo de cirurgia ou de procedimento que você passou, talvez você tenha uma indicação de uma alimentação completamente diferente, adaptada a esse momento, né? Que pode ter sido prescrita pelo seu médico ou seu nutricionista. Então, se esse foi o caso, obviamente, né, segue sempre a orientação do seu médico ou seu nutricionista de acordo com alguma particularidade relacionada à parte médica ou estética do que você passou agora, recentemente. E lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais sobre a saúde da pele, da unha, dos cabelos, que te ajuda muito, né? Porque é super importante que a gente nutra a pele de dentro para fora. Então, eu vou deixar essa playlist aqui embaixo na descrição. Aproveita também e dá sua curtida no vídeo, isso me ajuda muito. Mostra pro YouTube que você gosta do conteúdo. Me conta aí se você tá se preparando para uma cirurgia ou se acabou de passar por uma. Qual tipo de cirurgia? Eu vou adorar ver o seu comentário. E se você conhece alguém que tá nesse momento de vida, compartilha esse vídeo. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.